Observe agora, só uma coisa a mais. Ele disse aqui para essa era da igreja de Laodiceia, na qual estamos vivendo agora. Ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Continuou: tu dizes que és rico. Agora, quão rica é a igreja hoje? Os maiores edifícios que ela já teve, a maior quantidade de dinheiro que ela já teve. Tu dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu, e não sabes. O que é isso? E não sabes. Agora, se você visse um homem vindo pela rua, que fosse miserável, nu, cego, e você pudesse correr até ele e dizer: Senhor, você está nu. Oh, estou, Senhor. Bem, diz, você me ajuda? Eu tenho ajuda para você aqui. Entre rapidamente, deixe-me vesti-lo. Bem, se ele ouvisse você, tudo bem. Mas que tal se o homem estiver nessa condição e não souber? E a Bíblia diz que essa última era da igreja estaria nesta condição. E vocês, pentecostais, vocês têm as melhores igrejas que já tiveram. E vocês estariam muito melhor numa missão ali na rua aqui embaixo, com uma pequena panela de 10 centavos batendo nos tambores ou algo assim, chamando os pecadores ao arrependimento, do que estão nessas grandes igrejas que vocês têm, convertidas em necrotérios. Vocês sabem que isso é certo. Bem, eu não quero ferir seus sentimentos, eu sou seu irmão, e estou apenas lhe dizendo a verdade. Então, igreja de Laodiceia, é por isso que eu falei sobre vocês, mulheres se maquiando, vocês, mulheres pentecostais, usando essa manicure por todo o rosto. Vocês sabem, bem, essa coisa, seja o que isso for, vocês não precisam disso. Não, Senhor, isso é do diabo. Deixem-me lhes dizer, houve apenas uma mulher na Bíblia que pintou o rosto. Seu nome era Jezabel, e Deus a deu como comida aos cães. Então, você vê, é comida de cão pintar seu rosto assim. Não digo isso como uma piada. Esse não é um lugar para contar piadas, amigo. Estou lhes dizendo a verdade. É uma característica pagã. O que aconteceu? Agora, está escrito: miserável, desgraçado e cego, e não sabes. Fui criado em Kentucky, em uma casinha velha, coberta de tábuas. E mamãe costumava pegar todos nós, pequenos branas, e nos colocar a todos numa cama, cerca de 3 aos pés e 3 à cabeceira, e uns 3 ou 4 no meio. E ela ia... Então tínhamos um velho pedaço de lona que ela colocava em cima da cama para manter a neve e a chuva longe de nossos olhos. E a corrente de ar passava e... À noite, quando aquele vento frio passava, às vezes... Mamãe chamava aquilo de problema. O frio entrava em nossos olhos e os fazia grudar. E eu era o mais velho e ela dizia: Billy, desça. E eu respondia: mamãe, não consigo ver. Meus olhos estão grudados. E meu irmão mais novo, o Eduardo, dizia: eu também não consigo ver, mamãe. Você vê, tínhamos frio nos olhos. Isso trazia infecção e fazia grudar nossas pálpebras. E meu avô era um caçador de guaxinins e costumava pegar guaxinins mão pelada e levá-los e tirar a banha deles. E mamãe pegava aquela velha frigideira, colocava no fogão com aquela gordura de guaxinim. Ela o esquentava bem e subia lá e o esfregava em nossos olhos. E então, depois de um tempo, eles podiam abrir. Eu não sabia o que acontecia, mas amolecia aquela coisa em nossos olhos e nós podíamos ver. Eu lhe digo, irmão, tem havido um período de frio na igreja, e a igreja pentecostal pegou um forte resfriado em algum lugar, e será preciso mais do que gordura de guaxinim para abrir os olhos para o
Vos darei um pouco de colírio, e esse colírio abrirá seus olhos. E se a pregação da palavra não faz isso, não conheço nenhum outro colírio. O Espírito Santo aquece a palavra, e nessa noite, por toda a igreja, e a igreja ama esta palavra, certamente, ela abre o olho. Então você pode ver que tivemos uma pequena corrente de ar passando pela igreja em algum lugar. Penso que temos que nos quebrantar e deixar de dizer, eu sou isso e eu sou aquilo. Eu me pergunto o que somos afinal. Oh, se você soubesse disso, amigo, vocês são filhos e filhas de Deus, que Deus está tentando. Vocês simplesmente têm seus olhos grudados. Isso é tudo. O que queremos é Deus espalhando algum unguento neste reavivamento aqui para abrir os olhos. Olhe ao redor. Veja como Deus tem sido bom para nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Se os batistas me ouvirem, se os metodistas ouvirem, se os pentecostais ouvirem, se os nazarenos, os peregrinos da santidade, eu entrarei, colocarei um pouco de gordura em seus olhos e abrirei seus olhos para que vejam onde estamos. Oh, você sabe que a igreja pentecostal teve um reavivamento. Quando esse pequeno ministro, há algum tempo atrás, o irmãozinho judeu aqui, que me apresentou para liderar um reavivamento, tivemos um reavivamento maravilhoso. Não sei quando na história houve um reavivamento como nessa era pentecostal. Isso é certo. Há fogos de reavivamento queimando em cada nação sob o céu nessa noite. Isso mesmo. Estamos no tempo do fim. É maravilhoso e nós... Deixe-me lhes dizer a vocês, pessoas aqui em Dallas, uma sede dessas grandes igrejas, essas grandes pessoas. Agora, não se sintam mal por eu dizer essas coisas como tenho dito. Estou dizendo isso para o seu bem e para o bem do Evangelho, amigo. Pois bem, vejam, então podemos ter verdadeiros cultos de cura. Então podemos ter algo real acontecendo quando derrubarmos nossas pequenas paredes e nos endireitarmos e lavarmos nossos rostos e nos sacudirmos, chegarmos a... Isso é certo. Então Deus nos abençoará. Então os cânticos de Sião farão retornar as bênçãos à moda antiga pelas quais temos ansiado. Deus tem... Os céus pentecostais estão cheios delas. Por que aceitaríamos um substituto quando as coisas reais estão ao nosso alcance? Não há necessidade. Mas sabe o que é? Temos visto tanto a ponto que perdemos o valor do que temos. Certa vez houve um homem que descia para o mar. Ele queria um pouco de descanso. Nunca havia visto o mar. Ele havia sido criado num país mais parecido com o deserto e estava em seu caminho para o mar. E ele dizia: estou descendo, somente desejo sentir o cheiro do ar salgado e ver as grandes ondas salgadas enquanto saltam no ar e quebram, e o azul do céu brilhando sobre a água salgada que a faz azul. Ouvir os gritos selvagens das gaivotas enquanto circulam sobre o mar. Anseio por ouvi-lo e vê-lo. Será tão repousante para mim, pois ouvi dizer que tais coisas existem. Então, ele se preparou para ir para a praia. Pouco antes de chegar à beira-mar, ele encontrou, regressando, um velho marujo, o que significa um velho marinheiro. E este o interrogou: para onde vais, meu bom homem? Ele respondeu: vou à beira-mar, senhor. E continuou: vou ver as grandes ondas. E lhe explicou como seu coração ficaria emocionado só ao ver aquelas coisas. E o velho marujo refutou: bem, eu nasci nesse mar. E prosseguiu: nasci em um barco. E disse mais: e tenho visto aquelas ondas por 40 anos e ouvido aquelas gaivotas gritar. Não vejo nada de emocionante nisso. Vejam vocês, ele havia visto tanto que aquilo se tornou comum. É dessa maneira com a cura divina.
Alguém me contou que um pequeno pregador orou por uma garotinha aqui ontem e sua perna cresceu 2 ou 3 polegadas. Misericórdia, isso deveria incendiar este lugar. Deveria fazê-lo. O Rei está aqui. O grande e poderoso Cristo de Deus, que governa os céus e a terra, está presente e pode fazer coisas grandes e poderosas se nós tão somente crermos nele. Você não crê? Certamente, se somente crermos nele, tivermos fé e dissermos: Deus, se tu abrires nossos olhos nessa noite, deixe-nos ver tua glória. Deus Pai, então veremos grandes coisas. Mas como podem vocês vê-las a menos que nossos olhos sejam abertos? Não é certo? Temos que ter isso. E vemos tantos grandes milagres acontecerem que vemos pessoas gritando: Louvado seja o Senhor, e ainda assim falhamos em vê-lo. Não é certo? É verdade. Um grande e poderoso movimento torna-se comum para nós, tão comum que não lhe damos nenhuma atenção.